Olá, queridos irmãos do Movimento Espírita e simpatizantes do Movimento Espírita. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para uma exposição, sobre a luz da doutrina espírita. Eu me chamo Sabrina, sou da Sociedade Cristo e Caridade de Canoas. E o tema abordado hoje será Pedagogia Espírita e Liberdade de Consciência. Primeiramente, eu peço a todos que nós levemos o nosso pensamento a Deus, pedindo seu amparo e a sua luz, agradecendo por essa oportunidade reencarnatória. Rogamos também ao nosso Mestre Jesus, que veio à Terra nos trazer seus ensinamentos, e aos seus mensageiros que nos acompanham em todos os momentos de nossa vida, que possamos estar bem amparados neste momento e que a luz se faça presente e o amor preenche nosso coração. E que assim seja. Então, meus amigos, pedagogia espírita e liberdade de consciência. Vamos começar pensando o que é pedagogia. Pedagogia, que vem do termo pedagogos, lá da Grécia, que era o escravo ou servo que orientava a instrução, então, dos filhos, dos aristocratas, dos cidadãos. E atualmente é uma ciência que estuda as práticas de ensino-aprendizagem e suas técnicas, Então, a pedagogia, ela domina esse processo de ensino-aprendizagem. E quando a gente fala em pedagogia espírita, o que a gente está querendo dizer? Pedagogia espírita, então, ela vai se remeter a dois tipos, duas filosofias que se unem. Primeiramente, o espírita ele é um cristão, então é os ensinamentos do Cristo, E quando a gente vai se reportar a Cristo, a gente já vai se reportar a mestre, o que significa que mestre, é um termo que nós costumeiramente usamos no meio educacional e que significa justamente aquele que ensina. O Cristo ele veio para nos ensinar e ele usou de práticas, que depois nós vamos conversar um pouquinho mais, para conseguir trazer para aquela cultura da época, os seus ensinamentos de amor. A pedagogia espírita, então, ela vai unir, essa moral cristã, a forma de como trazer esses ensinamentos cristãos, junto com a racionalidade trazida por Kardec. Então, quando Kardec codifica a doutrina espírita, ele vai se basear no método científico, Ele vai fazer pesquisa, ele vai analisar, ele vai comparar, ele vai então fazer as 5 obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, como um método de estudo, porque a doutrina espírita ela está pautada na razão. Portanto, o que acontece? A nossa doutrina, nós já não temos por base alguns ritos como em outras religiões ou doutrinas. Se eu quero me tornar espírita, eu não vou ser batizado, Eu não vou ter que passar por nenhum tipo de ritual. Eu vou estudar. A nossa doutrina ela vai se basear no estudo. Ser um espírita é estudar eternamente, É estudar o quê? É estudar essa codificação kardeciana e a moral cristã. Então, vamos supor, se eu quero ser um engenheiro, eu vou me inscrever na faculdade de engenharia. Eu escolhi ser engenheiro, eu vou cursar, eu vou para o laboratório, eu vou pesquisar, e eu vou aplicar os meus conhecimentos. Então, a primeira parte é a decisão. A partir do momento que eu decido que eu quero ser um engenheiro, eu tenho um trajeto, de aprendizado a cumprir até que, de fato, eu domine aquela área. E sempre vão surgir coisas novas. No espiritismo não é diferente. E nós temos que entender, a partir do momento em que a gente assume a bandeira de ser cristão, eu tenho o compromisso de assumir esse estudo do que é que Jesus me trouxe. E a doutrina espírita, então, ela cria metodologias, para que nós possamos estudar isso junto com a racionalidade, como funciona essa comunicabilidade com os espíritos. Por exemplo, mediunidade. Mediunidade ela faz parte dos nossos estudos e práticas espíritas.
né? Mas eu não me torno médium estudando, eu aprimoro a minha mediunidade. Kardec já nos traz nos livros que todos nós somos médios em maior ou menor grau, né? Dificilmente nós vamos encontrar um médium ostensivo ao ponto de ter todos os fenômenos mediúnicos e tão dificilmente assim encontrar alguém que não tenha nenhum tipo de mediunidade. Mas o médium não é feito pelo espiritismo e nem sequer a mediunidade ela foi criada pelo espiritismo. A mediunidade ela já existe, ela é estudada pelo espiritismo e suas práticas são aprimoradas para serem utilizadas nesse intercâmbio de uma forma consciente, né? Assim como Kardec utilizava para os estudos espíritas, para codificar a obra espírita. Então, a nossa doutrina em si, ela se baseia nessa forma do estudo. E por que ela se baseia nessa forma do estudo? A doutrina espírita ela não impõe nada a ninguém. Eu, por exemplo, comecei aos 15 anos na doutrina espírita, no grupo jovem, fui vindo um trajeto já de 25 anos. A forma como eu pensava há 25 anos atrás, ela é muito diferente. Claro, por todas as questões de maturidade e experiência, mas principalmente nas questões cristãs, nas questões de moral cristã. E por quê? Porque alguém me chegou e me disse: Sabrina, agora você tem que fazer assim, senão você vai para o inferno, você vai para o céu. Não. A partir do meu estudo, das minhas vivências, porque o Espiritismo é uma ferramenta para ser levada para o dia a dia, para as práticas, eu fui tirando as minhas conclusões. Eu fui significando as coisas que me aconteciam de forma diferente, eu fui compreendendo outros conceitos. E por isso também a grande importância do estudo em grupo, porque ali nós vamos ver interpretações diferentes, pontos de vista diferentes, né? Nós vamos fazer trocas que vão enriquecer isso. Mas ela não é, assim como eu disse para vocês, eu quero me tornar um engenheiro, eu quero me tornar um médico, né? A partir do momento eu traço um caminho, eu não me torno no ato. Né? Eu vou tendo que adquirir conhecimento, eu vou tendo que me aprimorar, eu vou tendo que colocar as coisas que eu aprendo em prática para que de fato eu tome conhecimento e experiência do que eu estou falando. Então ele é um percurso. O estudo da doutrina espírita é um percurso. E quando a gente une a liberdade de consciência, aqui no livro dos Espíritos, né, trouxe ele aqui no livro dos Espíritos, a partir da questão 833, que está lá na terceira parte, que é a lei de liberdade, ele já vai questionar, né? Kardec já vai questionar sobre a liberdade de pensar, porque a nossa liberdade em geral ela é cerceada. Nós não somos totalmente livres, não existe isso, né? A minha liberdade ela está entre algumas opções, né? Ela muitas vezes vai se redimir em algumas opções, no sentido de, por exemplo, eu quero ir para Paris hoje. Ótimo, eu quero ir para Paris, né? Mas eu tenho que trabalhar, eu não tenho dinheiro para passagem, então eu não faço tudo o que eu quero, né? Mas os espíritos, eles nos dizem que existe um lugar onde nós somos livres, que é o pensamento. Então nós temos essa liberdade no pensamento. Por mais que fatores externos tentem controlar a nossa conduta ou que as nossas opções não sejam tão vastas assim para escolhas que nós gostaríamos de fazer, o nosso pensamento chega a qualquer lugar. O nosso pensamento é livre, né? E ele também produz muitas das coisas. Tudo que é produzido inicia-se no pensamento. Então, ele é uma ferramenta extremamente valiosa de qualificação dos fluidos. E quando nós nos remetemos ao vigiai, é justamente isso, é vigiar qual é a qualidade dos pensamentos que estão sendo emitidos. Né? Qual é a condução que eles estão dando para a nossa vida? Que forma eu estou pensando? E aí abaixo, ele vai falar de liberdade de consciência e a primeira pergunta é: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? E a resposta é: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então aqui a gente entende a consciência como uma forma de pensar, a maneira como eu interpreto as coisas que me chegam, como eu reflito, mesmo externando ou não que eu penso, é a minha consciência agindo, é como eu estou interpretando esse mundo, né? Às vezes ele diz assim, ele está
Fora, ele está com a consciência alterada, ou seja, ele não está conseguindo raciocinar direito, ele não está conseguindo organizar os pensamentos ou capturar aquelas sensações que estão vindo de fora, né? A sua percepção ainda não está conseguindo processar essas informações, então ele não está com a consciência plena, né? Ou ele está acordando, ele não está bem no seu estado de consciência, voltou de uma cirurgia, voltou de um coma. Então, isso é que é caracterizado a consciência. Então, essa forma de pensar, essa forma como eu vou interpretar aquilo que me chega, né? É essa liberdade que ninguém vai conseguir me privar. E quando alguém tenta me privar ou me impor alguma coisa que ainda não está conscientemente em mim, que eu ainda não processo daquela maneira, que eu não aceito como um pensamento meu, mas me é imposto, a doutrina aqui, pelo que nós seguimos nesse capítulo, ela vai dizer que tentar impor é ato falho. A gente nós vamos falir nisso, porque nós podemos até obter hipócritas, ou seja, pessoas que vão agir daquela conduta porque nós dissemos que tem que ser assim. Mas só quem conhece a nossa consciência íntima é Deus. E, portanto, só Ele é capaz de nos entender, né? E tem plena condição de julgar os nossos atos, porque Ele conhece o nosso íntimo. Nós aqui vemos um pequeno recorte de uma reencarnação, nós não temos noção do todo. Então, na tentativa de submeter ou impor o outro, eu simplesmente vou estar criando pessoas hipócritas, né? Porque elas realmente não pensam daquela forma. Elas agem no piloto automático, às vezes por medo, às vezes para não querer criar discordâncias, às vezes por crenças que não são racionais. Eu vou pegar outro exemplo. Nós fazemos aqui em casa o Evangelho no Lar há mais de 20 anos, né? Eu não faço o evangelho no lar porque a doutrina espírita me disse o seguinte: olha só, você tem que escolher um dia, uma hora e fazer uma prece e me dar o passo a passo, simplesmente porque nesse momento, né, a equipe espiritual vai lá, vai remover os espíritos que estão lá, vai dar paz. Eu faço porque eu entendo esse processo. Eu estudei para entender o que acontece durante o evangelho no lar. E eu sei os benefícios na prática, porque nós praticamos, que ele pode trazer para mim. Então é algo para mim comprovado. Eu entendo o processo e eu realizo com a minha família e eu conheço os benefícios na prática, né? Eles estão comprovados para mim. Então, essa é a minha liberdade de consciência. Se eu não achasse lógica, se eu não achasse que aquilo trouxesse resultados, eu não faria, ou eu desistiria, ou aquilo de fato não teria uma motivação e um significado para que eu tivesse a permanência naquilo. Né? Então essa é a importância de nós entendermos o porquê fazemos as coisas, né? Entender o processo que está por trás delas. E aí é que entra o estudo. E nós temos no livro da nossa querida, deixa eu pegar aqui, da nossa querida Sandra Borba, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, ela vai traçar então, né, um estudo a respeito da prática pedagógica do Cristo. Como é que ela se deu na época dos apóstolos, né, quando ele esteve na Terra? Como é que ela aconteceu? Porque como Cristo é o nosso modelo e guia, nós devemos sim seguir as suas práticas, né, os seus exemplos, e não devemos impor a nossa doutrina às outras pessoas, mas devemos ser o exemplo dela. E como é que eu sou esse exemplo? Como é que eu consigo colocar aquilo que eu aprendo, aquilo que o Cristo me ensinou? Se eu quero ser um bom cristão, eu quero estudar o que Cristo me trouxe, né? Espíritas, amai-vos. E logo após, espíritas, instruí-vos, né? Primeiro e segundo as instruções de Kardec. Então, como é que eu posso me instruir? Como é que eu posso entender e refletir sobre isso, colocar isso na minha vida? Eu não posso impor o que eu penso a ninguém, porque a experiência individual e é de cada um. Eu posso exemplificar, né? A todo momento nós somos observados e quando isso impacta positivamente na minha vida, aqueles que estão na minha volta vão, opa, quero saber por quê. Mas eu também tenho que ter esse entendimento de amor e de afeto que Cristo trouxe na forma como eles ensinavam aquelas pessoas rudes, sem conhecimento, sem ciência na época.
E a Sandra, no primeiro capítulo, ela traz os princípios de aprendizagem, né? Que nortearam, então, o nosso maior pedagogo da Terra, que foi Jesus. Aquele que nos orientou na instrução das leis de Deus, né? Nos ensinamentos de Deus. E ela traz: a aprendizagem deve alicerçar-se no valor da pessoa humana. Vós sois a luz do mundo, em Mateus capítulo 5, versículo 14. Então, o que a gente diz no valor da pessoa humana? Inclusive, isso também é um dos princípios dos direitos humanos, né? Todo ser humano é meu irmão. Se eu sou cristão, se eu sigo o que Cristo diz, nós sabemos que todos nós somos irmãos, né? Os Espíritos nos trazem que fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição e à felicidade. Olha só que condenação boa, né? Estamos condenados a sermos felizes e perfeitos, mas aí tem um trajeto, tem um percurso que pode ser mais rápido ou mais lento, depende das nossas escolhas. Nós temos o livre-arbítrio. E esse é o primeiro princípio, né? Todo o ser humano tem valor, o valor da pessoa humana. Então eu não posso desprezar, eu não posso simplesmente sair julgando e colocar todo aquele mal que ainda existe dentro de mim, porque quando eu olho o outro, eu reflito aquilo que eu sinto, aquilo que ainda existe aqui no meu coração. Eu não posso simplesmente olhar o meu irmão, sair julgando e despejar sobre ele todo aquele mal que eu ainda carrego, sendo um espírito de terceira ordem, né? Um espírito que ainda tem mais tendência ao mal do que ao bem, e que estamos agora vivendo essa transição para termos mais propensão para o bem. Mas ainda trazemos com nós essas mazelas. Então esse é o princípio básico. Não importa o que o meu irmão fez, ele ainda é o meu irmão, ele ainda é destinado à perfeição e à felicidade. E eu não posso modificar nem o que ele fez, né? Condena-se o crime, não o criminoso. Então, eu sei que aquele irmão terá novas oportunidades, assim como eu estou tendo agora, e se eu não posso agir, pelo menos rezar. Rezar para que atenue aquilo que eu sinto, rezar para que ele encontre o seu caminho, né? Encontre um bom caminho, encontre os ensinamentos cristãos. Cristo não segregou a ninguém. Segundo, toda aprendizagem se dá no tempo e é cumulativa. Então, isso nós já falamos. É um processo. Aqui a gente tem algumas citações. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Todos os ensinamentos da Bíblia. O que isso que significa? Cada coisa tem o seu tempo, é um processo. Eu até esses dias postei que eu plantei, há 5 anos atrás eu plantei sementes de laranja. E eu até tinha esquecido que é do céu, que eu adoro. Eu cuidei e tal, trocamos de lugar para um lugar que pegasse mais sol, enfim, adubamos aquilo. Foi indo, né? Mas todo ano era aquela minha angústia. Ah, não dá laranja, ah, não dá laranja. E esse ano deu 3 laranjas. A minha alegria, a minha felicidade, e bem doces. Então, o que acontece? Não adianta. Existe um processo que eu não tenho como acelerar, está na natureza. Eu posso controlar minha ansiedade e ter fé e confiança de que no final do processo eu vou encontrar aquilo que eu busquei, que eu cuidei, que eu cultivei, né? Lembrem-se, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, eu vou cuidar durante esse período, né? É o orai, é o vigiai, é o confiar e é a ação, é o fazer, né? Se eu não plantar, eu não vou colher, mas cada coisa tem seu processo. Se eu não estudar, eu não vou aprender. Se eu não interpretar, se eu não interiorizar, eu não vou conseguir colocar na prática, mas não é do dia para a noite. É como eu disse, hoje eu consigo reconhecer o que a doutrina espírita me ensinou, consigo ver as grandes mudanças que houveram na minha vida, mas já se passaram 25 anos nesse processo. Não foi do dia para a noite, nada é do dia para a noite. Estamos aí mais de 2000 anos tentando aprender os ensinamentos do Cristo. Então, o processo de ensino-aprendizagem tem como fonte o indivíduo e a sua situação histórica-cultural. Há que assemelharmos o reino de Deus, ou com uma parábola o apresentaremos. Aqui também uma passagem da Bíblia. O que isso significa? Não adianta eu querer explicar algo ou entender algo não contextualizando o tempo histórico em que eu estou ou que o fato aconteceu. O que eu quero dizer com isso?
Às vezes nós vamos pegar textos ou livros e vamos estudar, até mesmo nas obras básicas, e vamos dizer, isso é machista, mas isso é preconceituoso, ou isso é racista. Bom, daquele tempo, as coisas não eram questionadas desta maneira. Existia um embasamento científico, moral e filosófico diferente do que nós temos hoje. E isso eu estou pegando para o século passado, tá? Mas se nós pegarmos esses canais que reprisam novelas, inclusive eu estava assistindo esses dias, né, para matar a saudade do tempo de antigamente, quando eu vivia com a minha avó, nós vamos perceber que se nós assistirmos algo de 20 anos atrás, nós vamos encontrar coisas que vão nos chocar ou nos surpreender, no sentido de forma de pensar. Então, quer dizer, se em 20 anos, e eu peço que façam isso, nós já vamos ter alguns sustos de como pensávamos antigamente e como hoje pensamos, imagina nós pegando estudos e ensinamentos de séculos atrás. Imagina Cristo, que era um espírito elevado, um espírito de luz, tendo que vir na Terra, naquela transição do primitivo por provas e regenerações ali, espíritos totalmente embrutecidos, sem conhecimento científico, sem aparelhos eletrônicos, sem luz, sem água encanada, tendo que ensinar isto. Agora nós estamos num ponto da história em que nós conseguimos nos comunicar dessa forma. Há 20 anos atrás nós não conseguiríamos. Nós estaríamos em uma situação de isolamento muito pior do que com certeza estamos agora. O acesso à informação seria diferente. Então nós temos que aproveitar o nosso contexto e atualizar sempre esses conhecimentos. O conhecimento ele não é estanque, porque nós estamos sobre a lei do progresso. Então quanto mais eu progrido, mais vamos agir modificando. Nós estamos mudando o tempo inteiro, nós estamos em movimento, mesmo que não sentimos, nós estamos numa Terra que está girando em torno do Sol. Então, mesmo não querendo, nós já estamos nos movimentando. E estamos mudando, estamos envelhecendo, né? As nossas células estão trocando. Mesmo que eu queira ficar parado, o meu organismo está se movimentando o tempo inteiro, né? Sem eu estar consciente disso, mas esse processo natural está acontecendo, as mudanças estão acontecendo o tempo inteiro. E nós temos que acompanhar o que era ontem já não é mais hoje. Assim é o conhecimento científico, assim são as nossas práticas cristãs. Nós temos que estar atentos aos novos tempos e estar sempre atualizando isso dentro do contexto. Não é porque mudou que é errado. E quando eu fico presa a coisas que aconteceram, ou metodologias, ou sistemas, ou falas do passado, e eu me torno radical, eu tendo a sofrer. Porque como a vida é um processo de mudança, no momento em que eu me engesso, em que eu me embruteço, em que eu fico rígido, eu tenho a tendência a quebrar, né? Ou seja, eu vou ter que mudar, mesmo não querendo. Meu corpo está mudando, as formas de relação estão mudando, as formas de comunicação estão mudando, a forma de se relacionar com a saúde, com a família, as formas de família estão mudando. E o que é importante nisso tudo? Que continuemos com os valores éticos morais e o amor, que é o principal. Então, se a prática ela conduz ao amor, ao respeito, né, não prejudica os outros, ela está evoluindo de maneira correta. Não me basta julgar dentro daquilo que eu acredito, né? O eu muitas vezes faz parte do nosso ego e ele vem carregado de experiências particulares nossas e de ensinamentos familiares que não é que estejam errados, mas eles têm que ser recontextualizados no momento em que eu vivo. A forma como eu crio os meus filhos não é a mesma forma que eu fui criado. A forma como eles vão agir no mundo não é a mesma forma que eu agi. Uma porque são espíritos diferentes de mim, né? Experiência não vem no DNA. Experiência cada espírito traz as suas, de vidas passadas e da presente. Então nós temos que respeitar as individualidades e o contexto histórico em que estamos e sempre tentar contextualizar isso quando vamos estudar, quando vamos interpretar, né? Uma das capacidades maturacionais que o ser humano tem é justamente conseguir pegar, né, o seu arcabouço, já suas experiências, contextualizar com o que está acontecendo e criar novas experiências e novos procedimentos. Isso é um ser humano maduro.
né? É contextualizar tudo o que está acontecendo, conseguir buscar nas suas experiências, mas não ficar preso ao que aconteceu, dizendo não era assim, tem que ser assim. Não, era assim, agora nesse novo contexto é diferente. Isso é maturidade. E para a doutrina também nós temos que contextualizar com as coisas novas que acontecem. A aprendizagem deve se basear na descoberta pessoal, concreta, a partir da reflexão em profundidade. Já conversamos sobre isso. A aprendizagem se evidencia na vivência, na demonstração, no comportamento que denota a transformação interior. Ou seja, quando eu consigo colocar em prática, eu aprendi. Quando isso se torna natural em mim, no início é um exercício. O que é o exercício? Eu sei que eu não devo, né? Ou eu sei que não é o ideal que eu haja desta forma. Então eu vou me policiar, eu vou vigiar, eu vou orar para pedir que me amparem, para que eu mude o comportamento, porque eu encontro lógica naquilo. Porque eu entendo que aquilo é o correto dentro do que eu interpretei, dentro do que eu estudei. E aí, quando eu consigo de fato agir naturalmente com aquele comportamento, ou com aquela ação, ou naquele fazer, é porque eu aprendi aquilo, certo? Se alguém aqui cozinha, sabe que quando nós aprendemos a cozinhar, nós precisamos ter uma receita até para fazer arroz, né? A gente tem que seguir medidas. Quando nós temos a experiência, nós ousamos colocar temperos, nós fazemos aquilo de forma muito rápida, muito prática, né? Por quê? Porque eu aprendi já, eu adquiri aquela habilidade, eu desenvolvi ela e eu me sinto mais seguro e eu consigo fazer aquilo com mais automatismo, com mais precisão, né? E, inclusive eu consigo incrementar. Então, a aprendizagem da palavra cristã, ela também é assim. É quando eu modifico a minha forma de pensar, né? Portanto, a minha consciência, ela evolui, né, nas questões morais, e eu consigo olhar, por exemplo, para questões que julgava antes e que agora, né, eu olho de outra maneira. Então, as minhas experiências, às vezes eu não concordava com algumas atitudes ou era radical em alguns processos, e quando eu consigo não radicalizar mais, quando eu consigo olhar, entender o contexto do todo, e principalmente na doutrina espírita, entender que aquilo tem um passado que é anterior a essa vida, né? E que muitas coisas vão ser consequências de vidas passadas, alguns comportamentos e talvez até alguns processos muito conturbadores, muito difíceis que ocorrem e que nós vivenciamos. Nós ligamos a televisão e nós lidamos com questões de corrupção, nós lidamos com questões de violência, né? Mas como na doutrina espírita nada é por acaso, tudo tem uma causa, quando eu entendo isso e eu entendo que existe um processo muito maior, eu consigo confortar melhor essas informações no meu coração, né? Me eximo de julgar e cuido dos meus sentimentos. Por que dos meus sentimentos? Porque aquilo que está chegando até mim está mexendo comigo, está aflorando em mim sentimentos que eu tenho que trabalhar. A reforma íntima, né? Essa autorreflexão, conhece-te a ti mesmo, é um dos meus maiores, se não o maior dever que eu tenho. Porque eu só consigo trabalhar os meus sentimentos e trabalhar aquilo que tem que ser modificado em mim a partir do momento que eu os reconheço. Então, quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos indignação, quando nós sentimos ciúmes, quando nós sentimos inveja, nós vamos sentir, gente, tudo bem? Ok? Somos seres humanos em processo de evolução. Não acontece assim do dia para a noite. Eu tenho que acolher esse sentimento. Eu tenho que racionalizar ele, trazer para o meu lado racional e entender o que é que está me gerando isso. Por que eu sinto isso? O que eu tenho que resolver dentro de mim e com o outro, né? Para que eu amenize esse processo. Quais são os meus desejos e vontades que eu ainda não trabalhei que me permitem, a partir de um estímulo, ter esse tipo de sentimento? Então, esse é o processo. Quando eu consigo reconhecer, quando eu consigo acolher ele,
e trabalhar com ele, começar esse processo de trabalhar esse sentimento em mim, e é um de cada vez, não vamos abraçar o mundo, né? Nós temos várias encarnações ainda pela frente, assim como já tivemos várias passadas, não é tudo de uma vez. Nós vamos então conseguir trazer isso para o lado racional e trabalhar isso de uma forma mais sensata, mais segura, entrar num processo de melhoramento que vai nos levar a aprender a controlar essa emoção, esse sentimento, né, de uma forma mais tranquila, que me traga mais benefícios do que malefícios, né? Esse é o processo. Toda aprendizagem significativa conduz o homem à harmonia consigo próprio, com o próximo e com Deus. Bom, é essa questão da aprendizagem significativa, como eu disse para vocês no Evangelho. Eu sei o que o Evangelho no lar traz de benefícios para mim. Eu entendi a teoria, né? Eu entendi esse processo, eu coloquei ele em prática. Quando eu coloquei em prática, eu vi os benefícios que trouxe para mim e para minha família. Então, isso é uma aprendizagem significativa. Eu consigo ver um propósito naquilo que eu estou fazendo, um porquê naquilo que eu estou fazendo, né? E eu chego a uma conclusão de que realmente me traz benefícios. É no próprio aprendiz que encontramos o feedback sobre a sua própria aprendizagem. Filhos, para quem tem filhos, ou para quem é professor e tem alunos, ou para quem vê as pessoas com quem convive, o que é o feedback, né, do aluno? O que é o feedback? É esse retorno que ele me traz. Então, por exemplo, a gente passa 10 anos educando um filho, tá pegando uma, claro que a gente vai educar o resto da vida, né? Educando um filho. E aí, quando é que nós vamos ver se ele aprendeu de fato? Quando ele demonstra na sua convivência, na sua relação com o mundo, aquilo que eu aprendi. Para Cristo não é diferente. Quando ele observa as nossas atitudes, né? Quando o plano espiritual, quando Deus percebe nossa consciência, as nossas mudanças de consciência, quando nós, na nossa relação com o outro, e por isso somos seres sociais, e a lei de sociedade é fundamental, está lá entre as leis naturais, por quê? Porque é com o outro que eu vou poder exercer aquilo que eu estudo, aquilo que eu busco dentro do meu mestre, né? Meu modelo e guia que é Jesus. Então, quando eu consigo atentar para os ensinamentos do Cristo, praticar aquilo na minha convivência diária, seja na minha casa, com os meus familiares, no meu trabalho ou em situações sociais mais difíceis, né? Por exemplo, estamos vivendo uma agora, a pandemia, quando eu consigo expressar esse amor nas minhas ações, essa racionalidade, né? Esse amar ao próximo como a mim mesmo, né? E até mesmo nas relações com a natureza, nós somos a natureza, né? Mas como nós nos relacionamos com todo esse ecossistema que está na nossa volta, porque Deus nos dá tudo pronto e nós estamos depredando, e isso é uma outra forma de consciência, né? A própria Fergus tem a área ambiental, a área da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? É conseguir manter aquilo que eu uso, aquilo que eu faço, as minhas relações de forma saudável, a fim de ter continuidade. Então, é ter sustentabilidade. Uma sustentabilidade organizacional é algo que vai manter a minha empresa, uma sustentabilidade ambiental é algo que vai manter os recursos do planeta para que nós possamos ter a sobrevivência de todas as espécies, inclusive a humana, né? E principalmente, diria, a humana. Então, quando eu consigo trabalhar com essa forma harmônica, com aquilo que o Cristo me instruiu, eu sei, ele sabe que eu aprendi. E quando eu não aprendi, o que acontece? Bom, a gente vai ter um processo chamado vida, né? Para exercitar esses ensinamentos. Quando eu retorno para lá, a gente vai fazer essa avaliação, esse feedback em conjunto com a equipe espiritual e vai ver, olha, aqui eu falhei, aqui eu tenho que me aprimorar. Essa parte eu ainda não consegui resolver. E aí nós vamos planejar de forma bem didática e educativa experiências, né? Aqui eu tenho que me redimir, vamos botar lá uma expiaçãozinha para me passar e vamos planejar então um novo percurso numa próxima encarnação que vai me proporcionar, né, vivências para que eu pratique aquilo em que eu ainda estou aquém. Olha que didático que é isso, olha que pedagogia maravilhosa, né? Então, quando a gente enfrenta as dificuldades na vida, eu estou no momento certo, né, momento temporal certo, para mim aprender e para mim viver, com as pessoas certas,
no lugar certo, não trocaram a minha ficha lá no Ministério da Reencarnação, não caí aqui por engano, eu vim para o lugar certo, onde eu vou ter maiores oportunidades de vivenciar práticas em que eu possa exercitar aqueles pontos que eu preciso aprimorar no meu processo evolutivo, dentro do meu processo de aprimoramento intelectual e moral. E, portanto, quando eu analiso, quando eu me conheço, eu vou ter a espiritualidade, elas, como nós temos mentores, eles estão sempre percebendo nas nossas atitudes, né? Esse feedback é constante, mas eu mesmo tenho que parar, como Santo Agostinho diz, todas as noites parar e analisar o que eu fiz que eu poderia ter feito de melhor, como eu agi com o meu semelhante, o que eu falei, o que eu pensei, quais as minhas atitudes nesse dia de hoje. Isso é um auto-feedback, quando eu estou olhando ali o que eu posso, porque só quando eu tiver consciência desse ponto de onde eu estou, é que eu posso projetar um ponto onde eu quero chegar. Ou seja, o que eu vou modificar amanhã? Como é que eu vou agir amanhã? Eu tenho que me desculpar com uma pessoa, né? Ou não, eu tenho que me impor mais em certos relacionamentos, né? Tenho que me respeitar. Eu não concordo com aquilo, eu estou fazendo aquilo porque eles estão me impondo. E já a doutrina espírita mesmo diz, sociedades primitivas impõem, né? Doutrinas primitivas impõem. Quanto mais a gente progride e avança, maior liberdade de consciência nós vamos dar aos outros e a nós mesmos. Nós vamos nos permitir pensar, racionalizar, entender, respeitar a opinião alheia, não tentar forçar processos, porque não é a força que nós evoluímos. É gradualmente no ensino-aprendizagem, nas nossas práticas cotidianas. Então, querer impor é uma imaturidade do ser humano. Querer fazer que as coisas sejam na marra, na força, como dizem, é uma imaturidade evolutiva de seres humanos que ainda não compreenderam esse processo. Vamos ver, estamos terminando, né? Toda aprendizagem necessária possui momentos de avaliação. Então, toda aprendizagem necessariamente possui momentos de avaliação. E aí aqui ela cita, né? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que é essa aprendizagem necessária? Exige momentos de avaliação. Um é essa autorreflexão. O outro é o que a gente chama de provas. Provas na vida. Então, eu posso ser uma pessoa calma, até que em determinado momento uma situação exige todo o meu potencial de calma e paciência. Essa é a minha prova. Pessoas difíceis, situações embaraçosas, problemas de saúde, entre outros problemas profissionais, são provas a que eu sou exposto, tá? Para ver se realmente eu aprendi. O evangelho, ele não é de difícil entendimento. Eu leio e eu compreendo. Mas eu só aprendo quando eu coloco na prática aquilo. Então, essas provas são, vou supor, eu sei que eu devo respeitar o próximo, mas tem aquela fulana, aquele ciclano, que eu não consigo tolerar a forma como ele pensa. É muito contrária à minha moral. E por vezes aquilo me irrita demais. Atire a primeira pedra quem nunca pensou assim, né? Porque eu penso ainda, eu penso. E tem situações para mim que ainda são as minhas provações. Eu vou conseguir mudar o fulano, a ciclana, a beltrana? Não, não. Se eu não deu conta, talvez eu até tenha que me afastar por um tempo para trabalhar melhor aquilo que não é o momento de eu conseguir superar aquela dificuldade. Mas a única coisa que eu posso é trabalhar isso em mim. É como eu disse, acolhe o que tu sentiu e vamos ver como é que nós vamos conseguir trabalhar e elaborar melhor isso, né? Então, essas provas, elas vão vir para que eu realmente saiba se eu vou conseguir superar ou colocar em prática aquilo que eu já venho estudando. Então, elas têm um momento certo. Elas não acontecem ao acaso e elas não acontecem no momento errado. Elas acontecem no momento que eu dou conta, tá? Graças à misericórdia, né, divina. Não vai dar tempo de nós falarmos tudo, então eu vou pegar o último. Toda aprendizagem significativa é aquisição para o espírito imortal. O que significa isso? Nossa sociedade, infelizmente, é uma sociedade ainda muito presa aos bens materiais, né? Ao consumo,
ainda é bem entendido como o bem-sucedido, aquele que tem poder de adquirir coisas, aquele que tem dinheiro, aquele que tem status, né? E nós sabemos que para o espírito isso não quer dizer nada, até porque eu chego sem nada e eu vou embora sem nada material. Daqui eu só vou levar meus aprendizados, o meu lado intelectual, o meu lado moral. Então, essas sim são as nossas verdadeiras aprendizagens, é a nossa verdadeira bagagem espiritual. É esse aprimoramento que eu adquiri enquanto eu estava aqui. O que significa? Vamos focar mais no ser do que no ter. Vamos fazer o nosso feedback para saber como é que nós vamos partir daqui. Porque a única certeza que nós temos na vida, nós nascemos com essa certeza que vamos morrer. Vamos morrer? Não. Nosso corpo vai morrer, nosso espírito vai continuar. Mas nós sabemos que tudo aquilo que nós adquirimos de posse, e é necessário que o homem adquira, porque também é uma forma dele desenvolver o seu lado intelectual, a aquisição dos seus bens, né? Eles devem ser necessários a nos dar um certo conforto, né, e estabilidade. E isso é necessário, mas o supérfluo, ele deve ser usado para o bem do próximo, quanto o que eu tenho pode ser usado para o bem do próximo. E muitas vezes o supérfluo vai ser desnecessário. Então, o que eu tenho que focar? Em quem eu sou e não o que eu tenho. Quando a gente pensa na criação de um filho, às vezes a gente diz assim, ele vai ser médico, ele vai ser advogado, eu quero que ele seja isso, eu quero que ele seja aquilo. Não, eu quero saber quem ele é. Não o status que ele vai ter, não a profissão que ele vai seguir. Porque ele pode ser um péssimo médico, ele pode ser um advogado com um senso moral extremamente baixo. Então, nós temos que ter esses princípios na nossa vida. Tudo que nós façamos na vida, que nós façamos dentro da lei da moral cristã, se realmente nós consideramos Jesus como nosso modelo e guia. Se nós assumimos que somos cristãos, nós temos que praticar o que Cristo nos ensina. Mas antes de praticar, nós temos que entender o que Ele nos ensina. Nós temos que compreender o que Ele nos traz e aí sim colocar isso em prática. Então, que essa seja a nossa tarefa diária. E nós temos quem nos auxilie o tempo inteiro, full time, integral, que são os nossos amigos do plano espiritual. Vamos então, através da oração, nos colocar em comunhão com Ele, nos colocar em comunhão com os espíritos superiores, pedindo força, clareza, discernimento. Pedindo que os espíritos que ainda não têm um padrão elevado não possam entrar no nosso campo mental nos influenciando de forma negativa e que os nossos pensamentos, palavras e ações sejam dirigidos ao bem. Então, meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo. Que sejamos todos muito inspirados e abençoados por nosso Pai. E que assim seja.